Olá, eu sou Lucimara Sertório, especialista em prótese total, gerente de produtos Kota e Yamahashi no grupo Kota. Sejam muito bem-vindos ao Kotalks. Bem, hoje o nosso tema é sobre overdentures e para isso recebemos duas profissionais que vão debater esse assunto. Doutora Renata Cansado, que é cirurgiã dentista há 27 anos, especialista em prótese, mestre em prótese dentária, doutoranda em implantodontia e há 8 anos faz parte da família STG Tiboni como professora. Olá, Rê, seja bem-vinda. Obrigado a todos pelo convite. E também a TPD Thaís Nogueira, especialista em prótese total, ministradora de cursos de integração clínico-laboratorial em todo o Brasil, coordenadora do Centro STG Tiboni e palestrante internacional. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada, Lu. Obrigada por mais um convite. Outro tema bem especial. Incrível. O nosso tema de hoje é sobre overdentures, que são próteses totais retidas por implantes e apoiadas pelas mucosas. Conceitualmente, o que é uma overdenture e uma prótese protocolo? Rê, explica pra gente. Lu, como você fez na chamada, a overdenture, na verdade, é uma prótese total. E o conceito da prótese total é apoiar na fibromucosa, ser apoiada na fibromucosa, com o auxílio de 2 ou 4 implantes e sistemas de retenções, né? Existem vários sistemas de retenção. Então, é uma prótese que eu gosto até de falar com o paciente, que é uma prótese apoiada, é uma prótese abotoada por meio dos implantes. Pode ser por dente ou até mesmo por implantes. Esse é o conceito, mas a base da overdenture é o fundamento da prótese total. É o mesmo caminho de confecção. E para quem não conhece exatamente esses detalhes, a diferença dela para um conceito de uma prótese protocolo? Isso, e aí o protocolo eu já faço um adendo que somente no Brasil é chamado de prótese protocolo. Vem do conceito da filosofia do Brademar de trabalho, né? Esse nome protocolo. Conceitualmente, ela é uma prótese híbrida, que ela é uma prótese fixa junto com uma prótese removível, uma prótese total. A diferença de uma overdenture é que a overdenture você tem a vantagem de tirar e colocar para fazer uma higienização, uma melhor higienização. E o protocolo, ele é fixo, apoiado em mais implantes, né? O overdenture eu posso ter somente 2 implantes e o protocolo eu preciso ter no mínimo 4, 6, até 7 ou 8 implantes. É possível fazer uma prótese de protocolo, dependendo do tipo de osso que a pessoa tem. E ela é fixa. A higienização é um pouquinho mais complexa para o paciente fazer. Mas o protocolo eu também preciso repor a porção do dente perdida e a porção do tecido mole perdida. Então, no protocolo eu tenho uma parte gengival e uma parte de dentes. Muito bem. Os benefícios, né? Existem mais benefícios da confecção, do uso de uma overdenture em relação a uma prótese protocolo para o paciente? Existe. Depende do ponto de vista, para o dentista indicar, precisa ser muito bem conversado com o paciente. Eu tenho uma preferência pessoal pelas overdentures, né, pelas sobredentaduras, porque é muito mais fácil para higienizar. Quando eu fiz meu juramento de dentista, eu jurei que eu ia promover saúde. E o que a gente vê hoje no mercado, né, com essa sobreindicação de protocolos e extrapola a indicação, a colocação, é que acaba não tendo, o paciente não tem nem a orientação e nem a coordenação motora para se fazer uma higienização. Então, a grande vantagem da overdenture é sim a higienização. Esse é um ponto. A outra vantagem é que, do ponto de vista da implantodontia, é a quantidade de altura, volume ósseo que precisa ser necessário para fazer um planejamento ali, para uma prótese híbrida, né, chamada protocolo aqui, e para uma overdenture. Dependendo da idade do paciente, isso é o que eu mais peso na hora de fazer a indicação para um paciente. Se o
paciente já é uma pessoa de idade, com 75 anos, já tem dificuldade para andar. Na geriatria, hoje, a gente sabe que o paciente precisa ter a coordenação motora para higienizar. Como o protocolo, a higienização é mais complexa, e nesses casos, quando o paciente já não tem uma coordenação motora eficiente, ele às vezes ele tem uma cuidadora e a cuidadora não vai higienizar, isso pesa muito. Pode ser fácil porque é fixo, mas aí eu não consigo devolver saúde para o paciente. Então, o primeiro passo da indicação de uma overdenture é a coordenação motora. O segundo passo é avaliar a quantidade de osso que o paciente tem. Afinal de contas, para colocar o implante, eu preciso ter altura e volume, largura óssea. E hoje, com a qualidade, com a melhora da superfície do implante, da macrogeometria, os implantes até ficam, mas a gente tem que pensar no tecido mole que recobre esse implante, porque isso vai dar longevidade ao tratamento também. Então, é a parte cirúrgica ali, a quantidade, distribuição dos implantes, como que será distribuído isso geometricamente na boca. Isso conta bastante para uma prótese protocolo ou híbrida, né, de longevidade. Então, são esses dois fatores que eu levo bastante em consideração aí. A decisão do paciente, ele procura geralmente querendo uma prótese protocolo. Essa decisão, como que você conduz isso para o paciente? Mostrando fotos, né? E se o paciente vem com histórico de perda de dente por periodontite, eu procuro conduzi-lo a uma overdenture, a usar uma overdenture, por conta da higienização que já foi deficiente lá atrás, né? Agora, se é um desejo do paciente, realmente é confortável ter uma prótese fixa. Quem usa uma prótese total já, ele tem um desconforto. Só que muitas vezes ele tem um desconforto por não ser uma prótese total bem executada, bem delimitada, com uma moldagem eficaz, que promova a retenção ali para a prótese. Então, ele está com uma prótese total deficitária e está achando que a solução para este problema é a prótese fixa. E, dependendo do dentista que ele passa, realmente, hoje, né, por conta desse sobreuso de indicações, o dentista vende isso e esquece. E fica a pergunta, né? Esquece por que os dentistas pararam de fazer overdenture? Porque às vezes dá mais manutenção. E esquecem que existe essa prótese removível, semelhante a uma prótese total, e que é um tratamento mais econômico, para o paciente, ele é mais fácil de limpar, tem suas vantagens em relação ao protocolo. Não tenha dúvidas. Esses são os principais benefícios, né, Thaís? Do uso de uma overdenture, né? Na parte laboratorial, o que você recomenda? O dentista te procura para discutir esse caso? Eles procuram e muitos deixam de fazer também por falta de domínio das etapas clínicas e laboratoriais. E eles querem muitas vezes conduzir o caso junto ao laboratório, moldando de maneira mínima os implantes. E se esquecem do arroio mucoso, como se não fosse uma prótese total. Então, a gente é obrigado a fazer a base de prova, montagem, dentes, acrilização, capturar os retentores em laboratório, apoiando 90% da prótese numa mucosa que não foi impressa no modelo. Então, as básculas são gigantescas. E os atachos não são suficientes, os retentores, para manter todo aquele conjunto, né, estável e retentivo em boca. E aí tem falência, porque chega a quebrar até o O-ring, o intermediário quebra, né? Não é só os elementos de plástico, né? A parte de borrachas, de glipe, que entram em falência. Às vezes a parte metálica também. Então isso assusta, mas eu vejo que tem muita falha ali no planejamento, porque a conduta inicial já é errada. Na base, né? A base é a prótese total, como a gente falou. Mesmo do protocolo, a base é a prótese total. Por isso que é falado no meio acadêmico, né, que a prótese total é a mãe de todas as próteses. É por isso que o técnico tem que estudar, porque a gente é obrigado a se submeter,
né? O nosso trabalho é subordinado ao clínico, não é jeito, existe essa hierarquia. Só que o técnico que estuda, ele consegue falar com mais propriedade, tem muita liberdade. A Rê, ela é jaleco duplo, né? Então ela vai lá no laboratório, veste o jaleco de TVD, pega o delineador, e se eu explico alguma coisa para ela, ela fala, tá, eu quero ver. Né? E o contrário também acontece, para entender os limites de atuação do outro, isso é super importante. Então, hoje eu tenho essa abertura com os meus clientes, de colocar no delineador e mostrar e provar para ele, ó, aqui tá fadado ao insucesso. Se a gente seguir mais um passo, vai entrar em colapso. Estou te avisando antes de fazer. Então, a falta de conhecimento técnico também faz com que o técnico seja submisso, acate, faça, frustra, e aí as pessoas deixam de fazer. A maioria das consultorias que a gente dá em clínicas, né, de rede, não fazem mais overdenture. Tem um receio absurdo, falam, mas isso dá muito trabalho, é muito investimento, é muito retrabalho, acaba virando um prejuízo, então não faço mais. E a minha experiência, Thaís, é que normalmente o dentista já coloca um implante e aí vai fazer o planejamento. Mas o fato de colocar o implante com um planejamento já estabelecido e conversado com o laboratório, a coisa flui, o processo flui muito mais fácil, né? E mais assertivo também. A minha experiência na minha clínica é de não, né? O pessoal fala, eu não faço overdente porque a cada 6 meses, 3 meses, o paciente vai lá trocar a borrachinha, um exemplo. E a minha experiência é que eu troco a cada 2, 3 anos. Por que comigo é assim e com os outros não? Talvez porque eu perca mais tempo fazendo o planejamento e o processo flui melhor e aí eu tenho uma menor manutenção. Né? É certo, né? Essa é a importância de vocês trabalharem no clínico integrativo, na integração, clínico laboratorial, né? E sabe no que o planejamento, uma prótese total, muito bem feita. Sim. Uma prótese total dupla, por exemplo, o Luciano faz muito isso. Ele faz uma prótese total dupla, já pensando na futura overdose. Quando ele vê uma mandíbula extremamente reabsorvida, ele fala, vou dar o meu melhor, mas eu posso precisar de 2 elementos retentores, ou quantos. Então ele já faz um planejamento vislumbrando. Nessa dimensão vertical, cabe 2 O-rings independentes, cabe 2 O-rings gestais com um clipe no meio. Então, a visão ampla já permite ele construir a prótese, já visualizando que depois pode haver uma cirurgia e muitas vezes a prótese está tão bem feita que ele aproveita a própria prótese. Ele nem refaz. Para ser uma overdenture, né? Para ser primeiro um guia multifuncional. E sabendo que tem dimensão compatível para tudo que ele projetou, por que ele vai fazer outra prótese? Ou fazer o guia multifuncional de forma analógica ou de forma digital hoje é fundamental, né? A pessoa pensa em pedir uma tomografia para ver a quantidade de osso. Não, na verdade, você tem que voltar, pede a tomografia depois, né? Você tem que voltar, fazer um guia multifuncional para saber o quanto você tem de dimensão vertical, de oclusão, para saber se é possível, se é compatível com um sistema de retenção mais forte, ou com um sistema de retenção mediano, mas de acordo com a altura que eu tenho disponível na dimensão vertical de oclusão. Se eu tenho a dimensão que permite, aí eu posso pensar no osso. E aí fazer a tomografia, fazer o exame de imagem com este guia multifuncional em boca ajuda muito também. Bastante informação, Na né? distribuição dos implantes, né? Na quantidade, número de implantes. Muito bem. Muito, né? E a gente estava falando aqui, você comentou sobre o-ring, a borrachinha, o clipe. Quais são os tipos, né? Quais são em relação à retenção, o que é mais utilizado? Né? Explica um pouco para a gente a overdenture e quais são os principais fatores de retenção. Tem os botõezinhos, né? Os attachments. Então, tem várias marcas. A primeira coisa, eu acho que é verificar as marcas consagradas. Aquelas que vão te oferecer segurança na reposição. Né? Então, tem muitas marcas que aparecem e somem do mercado. Aí você fica com o sistema em colapso que você não tem mais como repor. Então, mas tem algumas que são consagradas, né? Por exemplo, O-rings independentes, mas dependendo do paramelismo do implante. Então, você não tem como compensar isso, né, depois.
Então, dá para fazer os O-rings dependentes, dá para fazer os sistemas também associados, unindo, ferulizando, fazendo uma barra com clipe no centro, O-ring distal. Quando a gente tem alturas variadas e não tem tanta dimensão vertical, existem algumas indústrias que fazem micro O-rings, micro-eras, que são andachumas um pouquinho menores, mas que também são calibrados com várias forças para você conseguir a retenção necessária, quando você não tem uma dimensão muito favorável. E quando tem um apoio posterior muito pobre, porque às vezes a gente tem osso de canino a canino, mas tem uma extrema reabsorção posterior, e a gente sabe que aquela prótese vai rotacionar. Então não adianta pôr atachumas tão pequenininhos, porque o paciente é capaz de desabotoar mordendo, e ele tira com a força da língua a overdenture. E ele fala, paguei pelo tratamento, você me ofereceu 2 retentores, falou que ia melhorar e tá aqui, ó, tiro com a minha própria língua. Então o técnico tem que entender da rotação das bases, do apoio posterior, se ele é bom, se ele é pobre, do paralelismo dos implantes, de todas as opções, porque eu falo que nossa tabela de serviços tem que ser um cardápio muito bem elaborado, um cardápio com as principais iguarias, para a gente oferecer o maior número de soluções para o cirurgião dentista, porque às vezes ele não conhece. E a gente tem mais intimidade, até mais acesso à fábrica, porque a gente está diretamente ligado, a gente compra. Não deveria ser assim, mas é o técnico que faz a compra dos materiais. Então, oferecendo mais, oferecendo suporte, né, para que ele tenha segurança daqui 5, 10 anos ele vai repor aquele conjunto. O técnico consegue associar tudo isso participando ativamente do plano de Você falou técnico, mas eu diria o técnico e o dentista. Precisa entender de paralelismo, precisa entender de rotação de base, precisa entender de uma boa moldagem, de uma confecção, moldar todos os elementos que são necessários para uma confecção de uma prótese total. Isso é imprescindível para o sucesso do tratamento. É por isso que a gente fala de novo da integração, né? Que não tem como ser diferente disso, né? E falando de paralelismo, né, a gente vem trazer o delineador nesse caso, Sem dúvida. que é um equipamento que muitos... Impossível trabalhar sem. É impossível trabalhar sem. Então, o técnico que quer trabalhar com prótese sobre implante, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é em busca de conhecimento. E ele vai ter que entender de rebordos, de plano oclusal, de posicionamento de implante, e vai ter que linkar tudo isso com o delineador. Ele tem que saber onde está o esforço mastigatório, onde está a parte mais retentiva do rebordo, onde estão os implantes e onde os atáchimas irão ficar num único plano de inserção. Porque esse é o segredo da longevidade. Se isso não entra de maneira axial, começa a ter forças, né, tangenciais que levam à falência, mas muito rapidamente, de todos os elementos. A borrachinha dobra, o clipe entra em diagonal e tudo vai torcendo. O acrílico começa a microfissurar. Quebra. Aí dura pouco, né? Dura nada. Talvez por isso, por serem muitos elementos, né, muitas variáveis dentro de um mesmo plano de tratamento, que o dentista, por falta de conhecimento, tenha esquecido da indicação da overdenture. Porque vem essa dificuldade. Né? Por isso que você falou que eu tenho 2 jalecos, né? Um para clínica, Um para clínica, outro para o laboratório. Laboratório para poder entender melhor isso daí. Porque é vivenciando isso que a gente consegue perceber a dificuldade laboratorial. E eles, por sua vez, percebendo a nossa dificuldade clínica, às vezes o paciente não tem uma abertura de boca suficiente. E aí você precisa colocar o implante levemente inclinado, mas qual que é a solução para isso? Que posição que eu posso colocar para facilitar lá para o laboratório até a minha limitação clínica, né? Então, essa conversa tem que ser muito bem estabelecida, e esse conhecimento dessas variáveis, né, que interferem no sucesso da overdenture tem que ser muito bem estudada pelo cirurgião dentista, em conjunto com o técnico. Engenharia. Pois é. Ô, Rê, eu estou há uns 10 anos, né, muito próximo a clínicas e laboratórios, né, na parte comercial e com outro segmento, e eu tenho percebido um aumento gigantesco da escolha da prótese protocolo à overdenture. Comparado a 10 anos atrás, eu tinha o meu laboratório, né? Eu fiz a opção de deixar o laboratório para ir para a
à indústria, né, ao comercial, e eu percebi isso em muitas conversas, né, e é um aumento gigantesco. Por que levam os profissionais a essa escolha tão exacerbada? Eu vou falar do que eu acho, assim, do mercado, né? Primeiro ponto, infelizmente eu tenho que falar isso, eu acho que é o custo para o paciente. O dentista ganha mais fazendo um protocolo e tem menos dor de cabeça, mas a gente acabou de falar que a dor de cabeça é por falta de conhecimento, né? Primeiro, custo. Eu acho que o dentista acaba ganhando mais com menor dor de cabeça. Segundo, o paciente também pede algo fixo, mas porque a prótese total já estava deficitária. Ele já não usou uma prótese muito bem confeccionada, né? E hoje precisa ser analisado realmente mandíbulas muito reabsorvidas. Uma prótese total, por melhor que ela seja confeccionada, ela vai trazer algumas limitações ao paciente. Isso é inerente do caso, né? A gente tem que entender que um paciente que repõe um órgão perdido, ele não vai ser igual ao órgão vital, o que era antes, né? Tem essas limitações. Então, é atrativo para o paciente usar algo fixo, mas a que custo biológico isso vai custar para ele, né? Existem trabalhos hoje na literatura que falam que as bactérias, né, a microbiota que está envolvida num protocolo, a hora que você remove e analisa aquelas bactérias, elas são muito mais agressivas numa prótese fixa, num protocolo, né, numa prótese híbrida fixa, do que numa overdenture, em que ao passo que vira e mexe eu removo aquele biofilme. Então, elas são menos agressivas, por exemplo. E aí vem um problema hoje da implantodontia, que é a periimplantite. A pessoa acha que colocando um implante, ela nunca mais vai ter problema. E não, pelo contrário, né? Ela vai ter outro tipo de problema ali. E essa periimplantite, conforme é um paciente mais idoso, isso vai trazendo outras preocupações para o corpo do paciente. Isso precisa ser levado em consideração, né? A saúde sistêmica do paciente. Que é muito importante, né? Muito importante. E essa indicação, né? Você até já comentou, mas para você indicar uma overdenture, você leva em consideração, a gente vê muitos casos, eu já vi muitos protocolos com falta de suporte, que às vezes não é levado em consideração, o paciente ele fica numa situação estética muito comprometedora, né? A prótese fixa, né, o protocolo inferior, ele dá um pouquinho mais de liberdade para, por exemplo, afastar a parte da mucosa, né, a parte da resina acrílica da mucosa, e eu tenho um pouquinho mais de espaço para higienização. Mas hoje existe uma sobreindicação aí de protocolo próteses fixas na maxila. E a maxila, ela reabsorve mais no sentido vertical do que horizontal, né? A mandíbula é o contrário, ela reabsorve mais no sentido vertical. Então, o protocolo, a prótese fixa na maxila, você precisa testar lá no guia multifuncional, voltando ao planejamento, se o paciente precisa de suporte labial, da flange labial. Isso é um pecado, acho que fazem com os pacientes que necessitam e indicam a prótese fixa. Porque aí eu vou passar a bola para a Thaís. O que ela precisa fazer no laboratório para fazer a manobra impossibilita a higienização para o paciente. Ou ele vai ter uma prótese que pode ser higienizada, mas que vai ficar sem o suporte do perfil labial, né? Você vê isso aos montes. Esteticamente é um caos para o paciente isso. É um caos para o dentista, para o laboratório e principalmente para o paciente. E que foi vendido que seria uma prótese fixa e que seria quase igual a um dente e que na realidade, não é. E que é o planejamento. É um investimento alto. Exato. E o investimento de uma vida, ele é metade da expectativa. Ele chega nesse estágio da odontologia, ele já passou por todas as especialidades da odontologia. Né? Então, a prótese total já é a falência da odontologia, que ele já passou por endopério fixa removível, e aí surge uma luz no final do túnel, os implantes, e tem os lentes fixos de volta. Só que não. Né?
Só que não. Uma frustração. Eu tenho uma paciente que precisou de apoio psicológico para encarar isso daí. Ela usava uma prótese total, não, eu falava que não dava para fazer o protocolo na maxila, e ela fez com outro profissional. E ela voltou ao meu consultório, ela falou, eu estou tão chateada, se arrependimento matasse, eu estaria morta. Agora não dá mais. Aí precisa de recursos, né? Existem próteses fixas, né? Híbridas, próteses híbridas, com flange removível, mas o investimento é muito maior, o trabalho vai ser maior, Tem limitações. Tem limitações. tem limitações. Aí tem o MK1, tem aquele também da CVG. Eu faço também. Faço mais para o hospital. Porque o hospital também tem muito dentista que faz a prótese, que é um dos nossos temas de podcast também de comunicação bucosinusal, as próteses oncológicas que prendem o bulbo e parafusam. E aquilo tem que ser removível. Ou precisa tirar. Para quem não sabe, Thaís, O bulbo é o obturador de prótese que tem aquela comunicação. Teve câncer, tirou todo o céu da boca, né? Então tem a comunicação com a cavidade nasal e a gente usa acrílico para obturar, para devolver de novo o teto estático da cavidade oral e a base do nasal. E aí prende isso numa prótese fixa e parafusa. Como higieniza? Eu acho que ele não higieniza nem o palato, né? Nem o nariz. Porque tudo ali fica. nestes casos, a overdenture é que Cairia perfeitamente. Porque ele pode higienizar e usar com tranquilidade de conforto, né? Em relação a isso. Esse tema é muito interessante quando conversamos para trazê-lo, exatamente para poder tirar um pouco desse estigma da overdenture, né? De por que não? Né? Por que não estão fazendo mais? Por que você parou de fazer? Tão saudável, tão conservador, né? Econômico, é longevo. Podendo, às vezes, utilizar a própria prótese total que estiver em condições para, né? Então, econômico e é uma coisa, uma reflexão. Anti-invasivo. é uma reflexão. É uma reflexão. Que o mercado precisa fazer, exatamente. Entre dentistas, professores, né? A própria pessoa. E é preciso, quando a gente indica um tratamento, pensar se eu faria, né? Os professores falavam quando eu era aluna que você faria isso daí na sua mãe? No seu Essa pai? pergunta A sempre, pessoa né? precisa tratar isso com humanidade, né? Com carinho, com amor, Com amor. o paciente com amor, para devolver saúde. Sabe que meu pai, eu não fiz a protocolo superior dele, só inferior. Acho que se um dia eu usasse prótese, não sei se eu queria protocolo superior. Porque eu higienizo todas a cada 6 meses. E as inferiores são fantásticas. E as superiores eu nunca vi uma. É muito difícil. Eu nunca vi uma. É muito difícil. Por isso é contratual. O paciente que faz com a gente retorna a cada 6 meses para eu limpar e por aí. Eu preciso garantir que minimamente em algum momento da vida aquilo vai ser limpo. Isso, Mas eu fico um pouco frustrada. Senão vira o caos, né? isso. Enquanto a overdenture, o paciente pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem aparecer no consultório. Ele, né, é necessário, né? O dentista tem com ele uma vez por ano, isso é necessário. Mas o protocolo, se você não faz isso na prótese fixa, se você não fizer isso, O malefício. toda vez que você remove, isso é fato. A mucosa está inflamada. Fato. Isso é fato. Raro ver uma mucosa saudável com uma prótese fixa, né? Que eu já comentei da patogenicidade das bactérias envolvidas na prótese fixa e na prótese removível. São diferentes, né? Isso é uma reflexão que até vem de encontro. Vocês têm um curso no Centro STG Tibone, Thaís, que vocês... Eu teve desde 2016. O Ale começou em 2006 com curso de integração clínica e laboratorial, porque ele também é jaleco duplo de formação. Ele fez tecnólogo bucomaxilofacial, depois fez odontologia, e a vida toda dele foi focada em prótese total. E quando ele começou a ver que o problema estava na comunicação, ele falou, não, vamos fazer casos, trazer o paciente, traz o técnico, traz o dentista e vamos conversar. A gente tem que se entender. Essa reabilitação tem que funcionar aqui como música, a integração de vocês. E aí, desde então, era prótese total, depois protocolo do prótese total, protocolos duplos, né, que são próteses totais híbridas, bimaxilares, e agora a gente está tendo uma necessidade de montar um próximo masterclass
de overdenture. É. Porque as pessoas, os técnicos não sabem fazer, os dentistas não sabem fazer. Então a gente vai reunir esse pessoal para estudar o caso. Falta. Eu não sei, pode ser que nesses 10 anos, né, os implantes de conexão externa eram mais utilizados há 10, 15 anos atrás, traçando um paralelo, e agora se utiliza mais as conexões internas. E para essas próteses removíveis, as conexões internas, se não houver, se o dentista não colocar um mini pilar ali, é bem difícil e precisa ter um paralelismo. Lá com os hexágonos externos, eles toleravam um pouquinho de inclinação e funcionava bem. Hoje, com as conexões internas, é mais difícil, é mais delicado isso durante a cirurgia, né? Você tem que ter uma precisão maior. Pode usar um guia cirúrgico, excelente, mas tem que ter a presença de um guia te orientando, te guiando para colocar um implante na posição certa. Pode ser que isso tenha contribuído para esse deixar de indicar uma overdenture. Isso é um fato que precisa ser levado em consideração também. É por isso que é importante, aí vem a pergunta, né? Um cirurgião dentista hoje que vai se especializar, qual é o caminho para ele ter essa expertise, né, da indicação? Qual o caminho que ele deve traçar? É estudar, né, Lu? Tudo que a gente faz na vida, se a gente não se dedica e estuda, é isso. Primeiro, entender de prótese total. Boas moldagens, Viu? A prótese total é sempre Ainda ainda pulsa. a prótese total, um plano oclusal, entender de um plano oclusal, de um arco de fechamento e de boas moldagens. Isso é um básico. Entender de paralelismo de implantes, distribuição, número e distribuição de implantes, entender que tipo de rebordo que o paciente tem, se ele precisa realmente de compensar, né, a falta o excesso da reabsorção, né, se ele precisa compensar o lábio, o suporte labial, uma flange, a parte sistêmica do paciente, a indicação para isso, entender se é o paciente de idoso com mais idade ou não, se ele tem coordenação motora suficiente, né? Se hoje ele está bem, mas amanhã pode ser que ele esteja aos cuidados de uma cuidadora, né? De um auxiliar ali para ele, então precisa ter esse bom senso na hora de definir isso. Eu acho que são os passos fundamentais. Estudar, né? Planejar, às vezes visitar o laboratório com o qual você trabalha, para saber qual que é a dificuldade técnica. No começo, né, que a gente se conheceu, Thaís, eu ia de sexta-feira à tarde, que é o dia que eu faço cirurgia, eu não tinha cirurgia, eu ia... Eu quero me fazer base de prova, posso? Posso? Porque se no consultório, meu consultório sou eu, né, é pequeno, eu vejo uma, duas, três no mês, lá eu vejo 10, 15, 20, 30 casos de um problema, as próteses obturadoras, eu acabei aprendendo as indicações, contraindicações com ela. Eu fiz um caso nesses 27 anos. É pouco, né? Era um caso mais simples até. Então, precisa dessa integração, sim, desse diálogo. Estudar esses fatores que eu acabei de falar e dessa comunicação clínico-laboratorial. Acho que é esse o caminho. Isso é muito legal. No começo, né, somos contemporâneas de profissão, né, Thaís, eu e você, né, Rê? Lá atrás era meio impossível, né, a gente ter essa integração clínico-laboratorial. O dentista não permitia essa invasão, vamos colocar assim, né? Você se tornava realmente invasivo. E o laboratório nunca recebia um dentista, o seu cliente. E essa evolução é muito interessante, a gente vê isso, né? E fico feliz. Mesmo naquela época, tem duas pessoas que já eram à frente daquele tempo, que eu acho que é o Thomas Gomes e o Biagio. Nunca vou cansar de homenageá-los, Lu, porque eles já faziam isso em 79. Pois é. Então, e sempre deu certo. E eles apresentaram e abriram caminhos. O João Biagio também era muito criterioso e estava bem antenado com tudo que acontecia no laboratório, visitava o laboratório. O Tomás também enfrentou mais dificuldades até conquistar o espaço dele, mas estava bem inserido na odontologia, muito respeitado, inclusive, pelos dentistas, né? Depois da segunda geração, o Walker e o Giovanni também.
E eles abriram frente para a gente trabalhar com integração hoje. Com Eles certeza. foram os precursores. Sim. E o técnico que quer aprender sobre prótese protocolo, overdenture, especialização? Curso técnico primeiro, claro, né? Fazer estágio em bons laboratórios, estar inserido no meio, e aí se ele quer fazer um aprimoramento, ele precisa procurar a especialização, né? Vai procurar um curso formal, que pode ser o de prótese sobre implante, ou de prótese total. O de prótese total acaba sendo mais completo, porque envolve a metalurgia e a parte acrílica. Já a especialização sobre implante envolve só a metalurgia e bem superficial o acrílico, só para complementar o trabalho, porque o foco é outro. Então, eu acho que ainda a especialização de prótese total habilita para esse tipo de trabalho, de over, de protocolo, de maneira mais completa. E depois buscar também cursos de aperfeiçoamento como Masterclass Masterclass e outros muito cursos interessante. Até com voltado dentista, né? sim, Paciente. e cursos com características sérias, né, com conteúdo sério. Isso é muito importante. Gente que já está no mercado aí há bastante tempo. Que Acho não que uma começou, pergunta que que não me começou faz, ontem, né? Exato. A primeira pergunta que eu me faço quando eu me inscrevo num curso de qualquer professor é: ele pratica o que ele está me ensinando? Ou ele ganha dinheiro só me ensinando aquilo que ele não faz? Né? Então, cabe uma reflexão também. Não, e também eu me pergunto, não só de prótese, que eu também sigo outras coisas na minha vida, quem é esse profissional? Ele fez um curso online ontem e está reproduzindo hoje, né? Ou ele realmente estudou, ele tem um embasamento, né? Isso é muito importante. Então, fica a dica para esse estudo, para buscar profissionais gabaritados. Isso é muito importante. Você se inscreve num curso, você está doando também o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Vai perder esse tempo? Ainda pagar por isso? É bem por aí. E meninas, uma mensagem final, né? Hoje é bacana, eu estou fora do laboratório mesmo, né? Eu estudo outras coisas, a prótese é a nossa paixão, né? A prótese total, né? A gente está aqui à frente do que eu mais amo de assunto, a prótese total, que ainda pulsa. E a gente vem trazer, né, o protocolo, a overdenture, né, trazê-la de volta. E a mensagem, Thaís, de hoje, para quem está nos assistindo, o que a gente fala sobre esse episódio em relação às overdentures, né? Por que você não faz mais? Você Parou de fazer. Acho que a gente pode começar aqui um movimento, né, de resgate da prótese total como um todo, a mãe de todas as próteses. Eu acho que os profissionais que eu mais admiro na prótese, eles sabem fazer prótese total. Eu vou citar dois: Gireton Rodrigues, de Cascavel, e Daniel Morita. Sim. Você já viu como eles aplicam cerâmica? Daniel Morita estudou bastante o BPS, inclusive. A base é a prótese total. Quem faz prótese total entende de oclusão. Quem faz prótese total reabilita qualquer caso. Então, não deixa de estudar, vai em busca das bases. Né? Então, eu acho que precisa começar por ali. Dominando a prótese total, acho que o seu caminho vai mudar. Seu sucesso vai aumentar no consultório. No laboratório. É verdade. E Rê, qual a sua mensagem? Aproveitando o gancho da Thaís, para o clínico, né? É entender da prótese total, fazer uma prótese total bem feita. O segundo é nunca parar de estudar, né? Procurar sempre se aprimorar, né? Eu estou com 27 anos, eu adoro fazer curso, eu adoro estudar. E para ensinar. É doutoranda? Isso. Não gosta? E para ensinar é onde a gente senta e se dedica mais, estuda mais. É verdade. E acho que o mais importante deles, Vô, é você fazer com amor, sabe? Pensando que você tem um ser humano com expectativa, que tem sentimento e que às vezes está investindo naquilo com uma esperança, sabe? E você conseguir trazer isso para o paciente de uma forma humanizada. Isso para mim é fundamental. Tratar o ser humano com amor.
Eu acho que tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter essa premissa, né? O amor no que você está fazendo. Na área da saúde é muito séria, a gente tem que levar com essa seriedade. Né? O fazer pela metade, é a pergunta que você falou, eu faria isso para minha mãe? Isso. Para mim, isso Para mim, ou eu faria isso para mim mesma, né? Então, o amor ao que você está fazendo, o retorno é o retorno próspero, né? É o dinheiro, é o sucesso, é um ciclo, né? É mais ou menos isso. Pôr a cabeça no travesseiro e dormir. E dormir em paz. Em paz. Exatamente. Essa é a mensagem. Que legal. Olha, eu agradeço vocês pela conversa tão rica, trazendo esse tema, né, resgatando a Overdentro, que pode ajudar muitos pacientes, inclusive o investimento financeiro, né? Muitos não fazem porque uma prótese protocolo às vezes é tão mais, o investimento é maior e às vezes nem é tão indicado, ou a Overdentro é indicada. E a gente trazer isso para essa reflexão para quem está assistindo, técnicos e dentistas, né? Buscar. Então, obrigada pelo conteúdo, pela parceria de estar aqui. E, Thaís, onde que nós encontramos você no Instagram, nas redes sociais? @prótese total Estede Tibone, onde a gente publica todos os nossos treinamentos, masterclasses, nossos trabalhos. E a minha rede pessoal é @Thaís Alves Nogueira. Muito bem, obrigada. Rê, onde encontramos você? No STG Tibone. Também. Minha rede pessoal misturada é renata.cancado, porque o cedilha não sai, no Instagram. Muito bem, muito obrigada. E a Cota está no Instagram, no @cota.oficial, curta a nossa página. E aqui no YouTube, inscreva-se para receberem todas as notícias e novidades sobre todos os assuntos como esse. Muito obrigada a todos e até breve.